Os dados do mercado americano de imóveis e o texto da ata do Federal Reserve influenciam os mercados de ações nesta terça-feira. O índice que acompanha o número de contratos assinados para compra e venda de casas em fevereiro aponta a possibilidade ou não de recessão mais forte nos Estados Unidos. Converso agora com Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos. Obrigado por sua presença, Rodrigo. A expectativa é de que os juros continuam caindo nos Estados Unidos e não teremos apenas um, mas mais cortes? Eu acho que sim. Quer dizer, a taxa está em 2,25. Eu acho que é bem provável que essa taxa vá para próximo de 1,5. Né? É uma queda bastante forte, mas em outros momentos recessivos, o Fed já tomou essa atitude, que é tornar o juro nominal muito baixo e o juro real negativo. Né? E por quanto tempo esse cenário de juro real negativo permanece? Pelo menos mais 3, 4 trimestres, um ano? Eu acho que sim. É o tempo necessário para a economia americana se reestruturar um pouco e para voltar a se recuperar. Permanece o tempo que a economia americana continua muito fraca. Os bancos têm anunciado prejuízos bilionários. Há uma avaliação, o FMI hoje veio para dizer que os prejuízos totais por conta dessa crise podem se aproximar de $1 trilhão. O senhor avalia que a aversão ao risco continua dominando o humor dos investidores, inclusive dificultando apostas em mercados emergentes mais arriscadas? Sim, né? Eu acho que agora nessa primeira semana de abril, os indicadores foram bem positivos, ficou um tempo sem nenhuma notícia negativa, os mercados se recuperaram. Mas tem muita perda ainda, provavelmente sim, metade das perdas já foram reconhecidas. Né? Na medida que você tenha mais perdas sendo reconhecidas, os mercados vão voltar a ter volatilidade. Né? Sua expectativa, portanto, é de volatilidade predominante, não apenas como foi no primeiro trimestre, no segundo trimestre e também no segundo semestre, ou o quadro começa a melhorar um pouco e há espaço para que, por exemplo, o Ibovespa, o mercado acionário brasileiro, comece a caminhar com uma tendência de alta um pouco mais firme? Bom, eu acho que há desequilíbrios grandes aí na economia americana. Quer dizer, primeiro, tem as perdas muito grandes que causam muita insegurança. Segundo, a economia americana começou a entrar num processo de recessão, mas por enquanto ela está tendo uma recessão leve. É possível, não dá para fazer uma afirmação com certeza, que essa recessão se acentue. Então, eu acho que é possível que a gente não tenha visto ainda o fundo do poço em termos dos indicadores econômicos da Bolsa e tudo mais. Né? Enquanto esse cenário estiver ruim, a Bolsa aqui vai ficar bastante volátil. Eu acho que existe algum descolamento em relação à nossa situação. Quer dizer, mesmo que haja uma recessão, a recessão, acredito, não vai ser uma recessão muito profunda e os preços de commodities não devem ter uma queda acentuada. Portanto, nós não devemos ser fortemente afetados por essa recessão e todo esse problema que está acontecendo nos Estados Unidos. Um eventual aumento da taxa básica de juros aqui no Brasil acrescenta um ingrediente nessa equação? Pode, por exemplo, atrapalhar o fluxo de recursos para a Bolsa, beneficiando um pouco mais renda fixa, se de fato a Selic subir e subir com mais força do que o mercado espera? Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que a gente está tendo no ano passado, houve muito recurso de investidor estrangeiro para IPO e houve algum recurso direto para a Bolsa e houve muito recurso de brasileiro para a Bolsa. Tendo uma alta da Selic, essa alta sendo ainda maior do que o mercado está esperando, vai reduzir bastante o interesse dos investidores domésticos na Bolsa. Né? Qual a sua expectativa para a Selic? Eu acho que por volta de 12,5% ele vai continuar subindo. Não creio que haja um problema crônico de inflação, nada disso. A inflação, na minha avaliação, está um pouco acima da meta, que seria a meta de 4,5%. Quer dizer, se o Banco Central não fizer nada, ela vai passar um pouco a meta. E o Banco Central está querendo tomar uma medida preventiva com relação a isso. Né? E acredito que ele vai subir, vai fazer um movimento aí aproximadamente de 200 basis points. 2 pontos percentuais, né? Ao longo das próximas reuniões, começando com 0,25. Né? Depois disso fica muito difícil prever o que vai acontecer. Né? Muito obrigado. Eu conversei com Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos, falando aqui sobre a economia americana e os reflexos de um eventual afrouxamento monetário nos Estados Unidos sobre o fluxo de recursos para o Brasil e sobre a economia brasileira. Bloomberg, mercado aqui, nós voltamos dentro de instantes. Até já.